Essa aqui é uma daquelas histórias que quase todo mundo já viveu, sabe? Aquela de encarar um projeto que parece intimidador, impossível. É a história de como sobreviver a um verdadeiro pesadelo de código legado. Pensa aí, alguém já recebeu uma missão que logo de cara parecia que não ia dar certo? Aquela sensação de que o desafio é gigante demais? Bom, é bem por aí que a nossa análise de hoje começa. Então, vamos imaginar a cena. Um desenvolvedor, ele recebe um projeto. Mas não é um projeto novo, sabe? Todo empolgante, não. É um software antigo, abandonado há anos. É a receita para o desastre. Um verdadeiro abacaxi para descascar. Ok? Vamos mergulhar nisso. Aqui começa o que a gente pode chamar de a missão indesejada. É aquele momento em que se dá de cara pela primeira vez com um monstro que vai ter que ser enfrentado. E que monstro é esse? Bem, as características são de arrepiar. O código não vê uma atualização há anos. Não existe documentação nenhuma para explicar como aquilo funciona. E os desenvolvedores originais? Sumiram. Ninguém sabe onde foram parar. Resumindo, o funcionamento interno é um mistério total. E é nesse ponto que bate aquele frio na espinha. Aquela sensação de desespero, sabe? A percepção de que se está completamente sozinho, olhando para um abismo de código totalmente desconhecido. Agora a história fica interessante. Na primeira tentativa de lutar contra o problema, parece que o próprio código reage, tornando as coisas ainda piores. É um inimigo que se adapta. A abordagem inicial é um ciclo de frustração que não acaba. Primeiro, a pessoa tenta adivinhar uma solução. Aí ela mexe no código. Depois, compila e roda o programa. E o que acontece? Uma outra parte do sistema quebra. E aí o ciclo recomeça, de novo e de novo. O sentimento é exatamente esse, como a fonte descreve. Cada mudança feita quebra alguma coisa. É o auge do desespero, aquela sensação de que não tem como progredir. A analogia usada na fonte é simplesmente perfeita. É como jogar aquele jogo de martelar topeira, sabe? O whack-a-mole. Só que é um jogo manipulado que não dá pra ganhar. Cada problema que se resolve, um novo aparece em outro lugar. É de enlouquecer. E quando tudo parece perdido, surge um ponto de virada. Um momento de orientação que muda completamente a estratégia e o rumo da história. A pista enigmática de um mentor. Aqui está a virada de chave. O conselho do mentor é direto, mas é profundo. Não se pode melhorar o que não se entende. É preciso escrever alguns testes. Só essa frase muda toda a perspectiva sobre o problema. Com base nesse conselho, uma nova arma é criada. Uma nova estratégia para atacar o problema, muito mais metódica, muito mais inteligente. Então, vamos lá. O que são esses testes, afinal? A ideia é o que se chama de teste de unidade. Para ficar bem claro, imagina um inspetor de qualidade numa fábrica de tijolos. Em vez de testar a casa inteira de uma vez, o que ele faz? Ele checa cada tijolinho um por um para ter certeza que está perfeito. O teste de unidade é a mesma coisa, só que com código. A gente verifica cada pedacinho isoladamente para garantir que ele faz exatamente o que deveria fazer. Olha só a diferença para o ciclo do fracasso. A nova estratégia é, primeiro, entender uma parte pequena do código. Segundo, escrever testes que confirmam que ela funciona. Terceiro, melhorar com muito cuidado aquele pedaço de código. E, por fim, confirmar que todos os testes continuam funcionando. Sem chutes, sem adivinhação. Só progresso controlado. E assim que começa o processo, lento, mas constante, de conquistar o desafio. Não é com um golpe de sorte, mas domando a fera linha por linha. Esse cronograma aqui mostra o progresso de um jeito brilhante. No primeiro dia, só uma função foi entendida e testada. No segundo dia, o primeiro bug foi achado e corrigido. Depois de uma semana, um padrão de trabalho claro começa a surgir. E algumas semanas depois, o projeto está concluído. A grande sacada aqui é que passos de bebê significavam que não havia passos para trás. Cada pequena vitória era um avanço real, permanente. Uma base sólida estava sendo construída para a próxima etapa. E essa analogia da fonte, nossa, é muito poderosa para mostrar a transformação. No começo, era como se o código Darth Vader tivesse cortado a mão do desenvolvedor. Agora a pessoa dança com ele, usando o teclado e o mouse, como se fosse o Luke Skywalker com o sabre de luz. Deixou de ser vítima para virar protagonista da história. E assim a gente chega na conclusão dessa jornada, que mostra não só o resultado final do projeto, mas a transformação pessoal que aconteceu no caminho. O inimigo acabou virando um professor.
Olha só essa tabela de antes e depois. O projeto que não tinha documentação nenhuma agora está totalmente documentado. Os bugs que ninguém conhecia foram, em sua maioria, resolvidos. O componente que era instável agora está estável e funcional. Os resultados são concretos. Mas a mudança mais importante não foi no código, foi na percepção. Aquilo que antes era um inimigo, um obstáculo que só causava frustração, se tornou um professor, um degrau que ensinou maestria, paciência e resiliência. Portanto, a lição central dessa história é bem clara. A tarefa que parecia impossível não foi resolvida com um salto heróico, mas com passos metódicos e muito pacientes. No final, a disciplina venceu o caos. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? Que inimigo impossível na nossa vida, seja no trabalho ou na vida pessoal, poderia ser derrotado desse mesmo jeito, com um pequeno teste, um pequeno passo de cada vez,